coloquei, eu apaguei, lá tá apagado. Você viu aqui a pau. Vamos lá desenhar um anjo mais bonitinho. Ih, parecendo um pato, né, Jesus? Senhor pecado. Vamos lá. Judiei do pato, né? Nem pato parece. Então a Shekinah, gente, descia aqui, certo? Arão oferecia ali o sangue e a Shekinah descia aqui. Agora, os dois querubins, por que é dois querubins e não é um e não é três? Pelo seguinte, um querubim significa o Pai, o outro o Espírito. Olha que benção! Um é o Pai, o outro é o Espírito, e quem apresenta o sangue? Jesus, o Cordeiro que foi morto de Deus. O Cordeiro apresentou o sangue, então a Shekinah aqui Jesus. Deus Trino representado aqui na tampa da arca do propiciatório. A gente tinha falado já na outra aula, só estou trazendo de novo para você, para quem não participou. Certo? A Arca da Aliança, ela ficava aí no Santíssimo Lugar. Deixa eu tirar a máscara, vocês não entendem o que eu estou falando. No Santíssimo Lugar ficava aqui a Arca da Aliança. Ela tinha a largura dela aqui era um côvado e meio, tamanho aqui 2,5. Você somando 1,5 com 1,5 dá 3, simboliza então Pai, Filho e Espírito Santo. Somando todos os lados da arca dá 8, que é o número da ressurreição na Bíblia. Então também aponta para a ressurreição de Jesus, a Arca da Aliança. Oi? 2,5, 5, mais 3, 8. Aqui também, né? As duas laterais dela, lateral, está formando o caixote. Então forma 8, né, número 8, porque é o número da ressurreição na Bíblia. Dentro da arca tinha então as pedras, a pedra com as leis, tinha a vara de Arão que floresceu e o maná que desceu do céu, simbolizando também que Jesus é o caminho, que as tábuas da lei, que Jesus é a vida, o pão da vida e é a verdade da ressurreição, do sacrifício que ele fez na cruz. Então os 3 itens da arca estão dentro da arca, simbolizam também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Nós falamos com bastante detalhes aqui da arca, mas vamos lá. A tampa do propiciatório, então, lugar de misericórdia. A tampa da arca chama lugar de misericórdia, está te matando, aqui em cima onde ficava aqui os querubins. Se quiser marcar, lugar de misericórdia. Onde está a arca? Depois, mais no final da apostila, tem a história da arca. Mas eu falo para você, a arca ela foi perdida, sumiu na época que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo. A partir daí não tem mais a Arca da Aliança. O templo que foi reerguido por Esdras, o lugar da Arca da Aliança está vazio. Então não tem a Arca da Aliança. Certo, gente? Vamos lá, virando a página da apostila, página 12. Depois vocês assistem a primeira aula, tá? Primeira aula eu falei bastante coisa da arca, nós falamos bastante coisa da arca da aliança, as medidas, tudo certinho. A posição então das mobílias dentro do tabernáculo. Qual era a posição que tinha? E a gente já conhece uma fotinha do lugar santíssimo, né, que ficava a arca, descia aqui a Shekinah, bem no meio. Falei também aqui, gente, onde que a arca ficava. Interessante falar isso aqui, que era chão batido, terra mesmo, terrão, não tinha nada que cobrindo, nada, não tinha piso, não tinha nada, era terra, simboliza a terra mesmo, o planeta Terra, e os 4 cantos, né, as 4 colunas que tinha nos cantos, simbolizando aí o Evangelho dos 4 cantos também do mundo, e a medida que tinha em metros cúbicos, aqui eram 1000 côvados, você media, o lugar que a arca ficava tinha 1000 côvados, simbolizando também o milênio. Olha aqui a medida do lugar que a arca ficava, que é o reinado de Jesus no milênio, simbolizando em 1000 anos. E quando a Shekinah descia, a glória do Senhor, a fumaça, ela tampava todo esse chão batido. Não víamos mais a terra, somente a glória do Senhor, que é o reinado de Jesus, né? Segundo a estátua de Nabucodonosor, bateu na estátua e a pedra encheu toda a terra, né? O seu governo, o seu domínio se expandiu sobre toda a terra.
Mas tudo isso está na primeira aula, depois vocês assistem, né? Assistam, para vocês pegarem esses detalhes. Vamos lá, posição das mobílias do tabernáculo e a sua representação. Na página aí 10 da apostila, ó, a posição das mobílias. Está vendo que está formando a cruz aí? Página 12. Oi? Página 12. Perdão, página 12. Página 12 da apostila. A posição das mobílias. Olha que bonito. A sombra da cruz. Como que era posicionado na página 12 dela. Como que era posicionado, né? Tinha o altar, a pia, o candelabro de um lado, a mesa do outro e o altar de incenso no meio. E depois a arca da aliança. Tudo pensado, né? Uma engenharia pensada. Isso. Outra coisa que eu não falei também, gente, mas a porta do átrio, ela ficava do lado leste, do lado que o sol nascia. Quando se ia montar o tabernáculo, montava a porta, a entrada do átrio, para o lugar que o sol nascia. Por que isso aí? Quem que é o sol da justiça? Jesus, né? O próprio profeta Malaquias falou que para vós nascerá o sol da justiça. Vamos lá. Posição então dos mobílios formando a cruz, a redenção de Jesus. E agora falaremos então das coberturas do tabernáculo. O tabernáculo, a tenda da congregação, tinha algumas coberturas que iam em cima dessa tenda. Olha lá para vocês verem no slide. Tinha o texugo, né, as peles de carneiro, as peles de cabras, linho fino bordado. Texugo era o golfinhos, a pele de golfinhos. A pele então de carneiro, das cabras e o linho fino. Na apostila, página 12, em Êxodo então 26, a partir do versículo 7, vai falar sobre essas coberturas. Então a primeira cobertura que tinha era a pele de animais marinhos. O que significa essa pele de animais marinhos ou a pele de texugo? As peles de golfinhos eram rústicas, elas retinham poeira do deserto e eram simples e não contendo nenhuma beleza. Quem olhasse o tabernáculo do lado de fora, nada de extraordinário veria. Então quem enxergava a tenda do tabernáculo lá de fora não via nada de beleza, porque tinha essa cobertura de pele de golfinhos, que era uma pele bem feia. Se passasse o drone lá, ia saber que era feio. Passasse o drone, né? E o profeta Isaías, então, ele vai falar de Jesus, ó, Isaías 53, 2, na página 13, tem aí na apostila o versículo, fala assim: pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura e nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Olha que benção. Apontando também para Jesus na cruz. As peles de carneiro, que eram vermelhas, significa então o sacrifício de Cristo. Essa cobertura simboliza então o sacrifício de Jesus, pois o vermelho tipifica o sangue de Cristo que foi dado em favor da humanidade. João 1,29, no João Batista, quando Jesus apareceu, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em pele de carneiro significa o sangue de Jesus. Os pelos, as peles aí de cabras simbolizam então a humilhação de Jesus. Por quê? Essa terceira cobertura indica a pureza da justiça de Cristo. Jesus viveu uma vida santa, sem pecado, e por isso ele podia perguntar: quem dentre vós me conhece de pecado? Vamos lá em João 8,46, só para você entender esse contexto. Me convence, né? Oi? Você falou conhece, mas ele me convence, né? Quem vós me convence do pecado. É que, irmã, depois dos 30, entendeu? Tá vendo? Depois dos 30, o óculos, né, é necessário. Desculpa, gente. Vamos lá. João 8. Mas você sabia que eu usava óculos sem precisar, sempre tive direito de usar óculos. Não, depois precisou. Eu precisei. Também quando eu era criança eu achava bonito o óculos, depois de nós. Nossa, eu trabalhava para ter cada óculos lindo.
Não Jezreel nem eu, só é comigo. Vamos lá, João 8, versículo, a partir do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando esse texto logo após o episódio da mulher adúltera. Ele fala para os fariseus: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí ele vai falar para os fariseus, ele está falando para os fariseus, conhecereis a verdade, porque vocês estão vivendo a mentira, e é isso que ele falou, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade, verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seis que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. O que Jesus está falando: olha, se eu libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres, porque eu estou falando do que eu vi do Pai. Vocês apenas ouviram sobre o Pai, eu estou com Ele. É isso que Jesus está falando. Meu ensino está vindo, é verdadeiro, porque eu estou falando do que eu vi com Ele. Vocês apenas ouviram dele. Então, uma coisa é você estar junto. Já viu quando você fala do problema de uma pessoa? Que a pessoa estava reagindo assim, mas vai estar lá no problema, né, para ver se você vai reagir daquele jeito. Você fala: a pessoa tem que tomar essa atitude, mas vive a vida dela para você ver se é tão fácil ela tomar atitude. Porque às vezes a gente fala de alguém, mas a gente não vive o que a pessoa está vivendo. Né? Por isso que a gente tem que orar pelas pessoas e ter misericórdia mesmo, orar e ajudar, porque às vezes você está enxergando alguma coisa de fora. Eu aprendi isso, gente. Por exemplo, quando eu construí a casa, falei: nossa, o pedreiro está enrolando. Mas olha que eu fui tirando aquele um, né? Não vou falar o nome do pedreiro, mas tirar aquilo, estava mesmo. Mas assim, algum serviço que você vai o pedreiro fazer na sua casa, fala: nossa, o pedreiro está enrolando, mas pega para você fazer. Aí o que eu fiz? Agora eu reboquei o muro meu inteirinho, estou fazendo a textura do muro inteirinho da minha casa. Jesus amado, o pedreiro não enrolou não. O serviço é pesado, pesadíssimo. Então assim, a gente tem que viver a situação primeiro, estar lá junto, vendo, participando para falar alguma coisa. Isso que Jesus falou: eu estou com o Pai, estou participando com o Pai, então eu estou falando o que eu sei, vocês apenas ouviram dizer dessa situação. Os fariseus ficaram, bravos com ele. Versículo 39, responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Todavia procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso, vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque eu vos digo a verdade, não credes em mim. Pode alguém de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, e o motivo por que não ouvis é porque não pertences a Deus. Jesus está dando uma cacetada aqui nos fariseus, né? Então Jesus, amados, ele morreu de fato por nós, pelos nossos pecados. Por isso que ele vai falar: quem dentre vós me convence de pecado? Porque eu vim do Pai, e estou ensinando para vocês. Aí eles falam para Jesus: não, mas nós somos filhos de Abraão. Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão. Por quê? Abraão, gente, ele viveu pela fé. Por crer, ele foi justificado por
crer em Deus e não pelas obras da lei. É isso que Jesus está falando para eles. Vocês estão praticando a lei, vocês não estão recebendo justificação nenhuma. Porque o vosso pai Abraão, né, tem outra parte que Jesus fala, ele viu o meu dia e se alegrou. Jesus fala para eles. Você dá a prova, tem a prova toda, que não tem primeiro. Assina a presença para mim. Assina a presença. É tudo isso aí? Não, a atividade é essa aqui, 22 perguntas. O povo da hora, vou falar pra você. Eu queria. Peraí só um pouquinho, deixa eu ver um negócio aqui. Essa daqui, hoje é 17, né? Sim, Então essa aqui é menor. Essa daqui é a primeira atividade, para quem não pegou. No calendário tá nela. Ah, tá. Aqui a que tem mais é a primeira atividade. Não, mas eu já fiz. A primeira eu já peguei. Ah, não, gente, desculpa. Isso que eu tô. Perdão. Entrega na próxima aula 21/8, essa aqui mesmo. Nossa, por Deus, eu olhei 17, é essa. Desculpa aí, eu tô entregando errado. Ela ficou feliz por uma vez. É só 22 perguntas só, gente. Ah, rapidinho, velho. Esse tempinho no centro faz tudo. Ainda tem uma dica aqui, ó. Não deixe para a última semana para realizar sua atividade. Eu não deixo. Verifique as perguntas todos os dias. Pense e fale delas. Ore e peça ajuda do Espírito Santo antes de começar a atividade. Tem que pedir para Deus, você sempre vai. Ô, gente, tchau pra você. Tchau. É que eu não nasci rica, sabe? Eu nasci rica, então eu tenho que trabalhar. É isso aí, vai lá. Tá, deixa eu fazer. Depois vai. Mas com festa, né? Coitado, sofrido. Essa época de pandemia. O marido dela trabalha com campo de futebol e ela trabalha com festa. Passaram apertado. Graças a Deus, só anda amarelo agora. Ela falou pra mim, tem que montar a festa. Graças a Deus, mano. Vai lá, monta mesmo. Vamos lá então, gente. Então, as peles aí de cabras, né, significam a humilhação de Jesus. E o linho fino significa a glorificação de Jesus. Esta última cobertura, então, indica novamente o caráter de Jesus. Esta cobertura tinha bordados em azul que indica então a natureza celestial de Jesus Cristo. Jesus veio de Deus, amém? Então simboliza aí o celestial. Ele fala em João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Vamos lá, virando a página 14. Falando agora das cores do tabernáculo, mais uma imagem do slide para vocês verem como que eram essas cortinas, né, que estavam sobre o tabernáculo. A púrpura aponta para os reis, que significa então o Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Mateus Jesus ele é rei. O Evangelho de Mateus foi escrito então para provar, né, que Jesus ele é o rei dos judeus. A púrpura simboliza o Evangelho de Mateus, Jesus como rei. O carmesim, o Evangelho de Marcos, Jesus como servo. Esse Evangelho vai apontar então para Jesus como servo. Marcos escreveu para os romanos, né? Então Marcos escreve o ministério de Jesus apontando Jesus como servo. Uma característica do Evangelho de Marcos, você vai ler, Jesus vai estar escrito sempre assim, Jesus em ação. Jesus estava no monte, passou a noite inteira em oração, descendo, os discípulos todos procuram. Aí Jesus vai e cura lá o paralítico de Cafarnaum. Sai dali e já vai andar lá sobre o mar. Aí ele está passando uma cidade, as pessoas estão trazendo, colocavam assim as pessoas nas praças, para que ao menos as pessoas tocassem nas vestes dele para ser curado. Então o Evangelho de Marcos, aí ele vai, Jesus entra no barco de Pedro, no capítulo 5, 6, né? Que eles vão atravessam o mar, logo já tem a mulher de fluxo de sangue. Então assim, o Evangelho de Marcos, Jesus está sempre em ação porque ele é um servo, mostrando para os romanos, porque os romanos prezavam muito a questão da ação, da servidão, né, de serviço.
O linho branco simboliza Jesus como homem, que é o Evangelho de Lucas. Lucas traz bem mais detalhes do ministério terreno de Jesus. E o azul celestial simbolizando o Evangelho de João, que Jesus ele é o Filho de Deus no Evangelho de João. Mostra mais um Jesus celestial. Passando rápido, que a gente já estudou o panorama bíblico, né? Então, vocês já estão bem craques nessa aula, né? Vamos dizer assim. Bom, espero que esteja, né? Esse é o meu desejo, valeu. A aula antes dessa foi Cristologia, que também estudou Mateus na A Cristologia também fala Jesus dentro dos Evangelhos, né? Então, o véu, então, gente, é trançado aí nos seus fios. O véu tinha essas 4 cores aí no véu, sabe que divide o santo lugar do santíssimo lugar. Então, tinha o azul, né, a púrpura, o carmesim e o linho nesse véu. O véu era tão grosso que para se amarrasse os animais de um lado, umas vacas de um lado, umas vacas do outro, e tocasse as vacas, ela não conseguia rasgar o véu, tão grosso que era. Muito grosso, tinha assim em torno de 12 centímetros de grossura. Imagina linho trançado com 12 centímetros a grossura dele. Gente, não tinha como rasgar o negócio. E a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele rasgou de cima a baixo. Que benção. Vamos lá então, as cores, tranquilo? Fácil, né? Vocês acabaram de ter aula de Cristologia. A posição das tribos em volta do tabernáculo. Gente, olha que bonito na mochilinha, capítulo 15, as tribos em volta também do tabernáculo. Olha que legal. Formando também a cruz. Como que Deus falou para Moisés: olha, coloca tal tribo assim, 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 nessa posição, leste, sul. Gente, é muito detalhe, né? Muito bonito como que as tribos ficavam. É por isso que é bom estudar, né? A gente vai aprendendo bastante coisa. Se você ler quando você lê os nomes dos filhos de Jacó, você vai ver que tem 13 nomes. Por quê? Porque a tribo de Levi foi separada, certo? Ela foi separada para exercer o ministério no tabernáculo. Então a tribo de Levi não era contada aqui nessa posição. Onde que a tribo de Levi ficava? Ela ficava entre o tabernáculo e o povo. As tribos estavam aqui em volta, a tribo de Levi, elas ficavam aqui. Entre o tabernáculo e o povo era o acampamento da tribo de Levi. Estava Moisés, né, os coatitas, os gersonitas e os meraritas na tribo de Levi. Só para a gente passar a mochila, na página 15, o acampamento dos levitas. Os acampamentos estão logo após o tabernáculo, estavam, né, as tendas dos levitas, e os levitas então executavam os deveres sacerdotais, então eram mediadores entre Deus e o povo. A tribo de Levi foi dividida em 4 famílias e as suas tendas ficavam entre o tabernáculo e o povo, uma família de cada lado. Então os coatitas do lado sul com 8.600 homens, os gersonitas ao ocidente com 7.500 homens, os meraritas ao lado do norte com 6.200 homens, e ao lado oriental estavam então as tendas de Moisés, Arão, o sumo sacerdote, e os sacerdotes filhos de Arão. Aí a posição dos levitas de acordo com as tribos de Israel. Mas é bonita essa formação, eu estava estudando, até chorei. Nossa, antes da aula do tabernáculo eu não sabia dessa posição. Aí na hora que eu fui preparar a aula, pesquisando as coisas, nossa, que bonito. Alguém já conhecia essa posição aqui? Vocês já conheciam das tribos? A gente ouve falar, né, que está lá dentro, diante da tenda da congregação, mas não imagina que a posição ela é assim, formando a cruz. É algo também interessante, eu lembro da tribo de Judá, os outros eu não achei falando, mas cada tribo tinha um grito de guerra. Quando eles iam para a guerra, cada tribo, eles se comportavam de uma maneira na guerra. Então, por exemplo, a tribo de Judá era louvor, eles louvavam a Deus. Até quando Josafá, ele vai colocar os levitas contra Jerusalém cercado, e o rei Josafá coloca os levitas para orar, para louvar, a tribo de Judá vai na frente louvando, porque o grito de guerra deles na guerra era louvor. E quando uma tribo se perdia na guerra, Moisés ele subia no monte mais alto e tocava um instrumento para a tribo identificar onde que Israel estava.
Então a tribo se perdeu na guerra, dispersou do povo, fisicamente assim, mas aí subindo no monte alto tocava assim, esse instrumento musical para eles entenderem onde que Israel estava, para eles unir de novo na guerra. Gente, é bonito, né? Algo bem legal. Louvor é uma arma para nós vencermos muitas guerras nossas. A gente está meio desanimado em casa, assim, eu pelo menos eu faço assim, eu pego o violão, começo a cantar um hino lá, fala pra você, vai tudo embora, né? Igual essa semana, assim, passa uma semana meio estranha e tal. Não sei se é porque eu estou trabalhando em casa, porque eu sou professor, eu trabalho em casa, eu estou ficando meio deprimido de ficar só dentro de casa e eu fico com a minha menina, porque né, a Alice, nós colocamos ela na escolinha também, mas como está na pandemia, eu fico com ela, tudo ali. E às vezes não dá para sair muito com ela, porque ela estava tendo aula online também, então eu tinha que colocar ela na aula. Gente, vai dando um negócio estranho, uma agonia terrível. Aí eu pego o violão e essa semana eu ouvi uma música da Tamiz Garcia, que é do Ministério Zoe, não sei se vocês conhecem, canta lá, que é Tami Alves, só que ela teve câncer, né? Ela passou um bem apertado, assim. E ela compôs uma música, como que chama a música mesmo? Deixa a glória vir de novo, uma coisa assim, a glória vem outra vez, mais ou menos assim que chama, gente, mas que música bonita. Deixa a glória descer. E juntos como igreja nós clamamos. A viva a luz, a viva a luz. O Espírito e a noiva dizem vem. A viva a luz, a viva a luz. Essa música é muito linda. Como que é a fala no final lá? Queremos clamar outra vez. Nos arrepender outra vez. Mas logo o violão. Acende som mais uma vez. Bonita a música. Esqueci o nome. Até que a glória vem. Não é. Mais ou menos isso o nome. Como é que é o nome da cantora? Tamiz Garcia. Gente. Nossa, eu tirei a música do violão, mas esqueci o nome da música. É muito bonito essa música. No Ministério Zoe. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer. Que chama a música. Depois vocês procuram no YouTube. Chama Deixa a glória descer. Nossa, que bonito. Que música bonita. Nossa, o louvor também é uma arma mesmo para nós, né? Uma arma bem poderosa para vencer muitas batalhas na nossa alma. Vamos lá então. Posição das tribos, tranquilo? Bonito, né? Formando aí a cruz. Vamos lá agora, 2 tabernáculos. Irmão, tem mais um tabernáculo? Toma teu lugar. Não, porque não vai ser uma maravilha. Então vamos. 2 tabernáculos. Do louvor, né? Então eu vou cantar, passar vergonha, né? Passar pelo filtro da turma aqui. Mas vamos lá, 2 tabernáculos. Por que 2 tabernáculos? A Bíblia fala então do tabernáculo de Moisés, que é o que nós estamos estudando agora, o tabernáculo de Moisés, que era esse tabernáculo no deserto. E a Bíblia vai falar então do tabernáculo de Davi, que era, aí na apostila, página 16, sem sacrifício e tinha uma liberdade de culto. Tinha música, adoração e graça. Olha que bonito. Bate um pouquinho com a gente, não bate com a igreja? Nossa, não bate com a igreja? Então, o tabernáculo de Moisés era apenas rituais. Eram os rituais, né, do cordeiro, morto, do sumo sacerdote. E já no tabernáculo de Davi, o culto era liberado para todo mundo. Tinha música, tinha adoração. E foi um momento de graça que Deus abriu no Antigo Testamento para o povo. Vamos ler as referências desse tabernáculo de Davi, segundo livro de Samuel, 6, versículo 12. Deixa eu ver só. Vai estar mais para frente. Mais para frente ele vai mostrar esse versículo, mas se quiser anotar, pode anotar.
Segundo Samuel 6,17. Segundo livro de Samuel 6,17. Vou falar assim, ó, trouxeram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tá vendo? Então, na tenda que Davi fez, foi colocada então a arca da aliança. Já que a gente vai falar bastante, um pouco mais de detalhes, tá bom? Outra referência, Estevão vai falar também do tabernáculo de Davi em Atos 7. Atos, capítulo 7. Acho que não tem na apostila esse versículo, né? Atos, capítulo 7. Acho que vocês estão querendo ouvir a música, né? Atos 7, 45 e 47. Vai falar assim, ó, como os pais recebendo também o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus expulsou de diante dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse providenciar a habitação para o Deus de Jacó. Porém Salomão quem lhe construiu uma casa. O Davi, o desejo dele era construir uma habitação para Deus. Ele arma essa tenda e coloca então a Arca da Aliança em Jerusalém. Também Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 16 e 17. Atos 15, 16 e 17 vai falar assim, ó, depois disso voltarei, reconstruirei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Tá vendo? Mais uma referência sobre o tabernáculo de Davi. Estou falando do tabernáculo de Davi, mas o que aconteceu com o tabernáculo de Moisés? Vamos lá, o que aconteceu? O povo estava no deserto com o tabernáculo, aí o povo vai entrar em Canaã. Vou fazer uma linha do tempo para vocês entenderem, visualizarem melhor. A bateria está acabando. Só um pouquinho. Desligue o computador. Essa fonte minha caiu nas mãos da minha menina, brincou de peixe com ela. Foi puxando a fonte do computador. Tipo, dar uma remendada nela para eu dar aula, depois eu comprar um cabo novo. Mas vamos lá, representando o tabernáculo de Moisés pela letra T, fórmula matemática. Então o tabernáculo, gente, ele vem 40 anos no deserto. 40 anos aqui, né, no deserto, certo? Foi montado no deserto, né, logo depois que ele saiu do Egito. O que vai acontecer? Tem o rio Jordão. Vou colocar aqui Jordão. Moisés morre aqui. Moisés, representando Moisés, no presinho, morreu. Ó, sou bem didático, né? T de tabernáculo, M de Moisés, cruz de morte, né? Mas os 40 anos do deserto. Quem vai assumir agora é Josué. Vai ser o Josué. Josué vai entrar então como comandante de Israel. E o tabernáculo também atravessa o Jordão. O tabernáculo vem, atravessou o Jordão. E vai se estabelecer em Siló. Em Siló está o tabernáculo do Senhor. Aqui está. Aí vai acontecer o livro de Josué, o livro de Juízes, Rute. No primeiro livro de Samuel, o tabernáculo que está em Siló tem como sumo sacerdote agora Eli.
e os dois filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. Tem os dois filhos de Eli. Eli é o sumo sacerdote, e os dois filhos são os sacerdotes que estão ministrando no tabernáculo do Senhor em Siló. É nesse tabernáculo que Ana vem apresentar o sacrifício anual, que eles vão levar o sacrifício pelo pecado, e que ela vai fazer a oração pedindo um filho para Deus, tá? Aqui em Siló, que subia-se de ano em ano para adorar o Senhor. Quando Samuel nasce, Ana então vai entregar Samuel para Eli, e Samuel está aqui em Siló com o sumo sacerdote Eli. O tabernáculo do Senhor, a Arca da Aliança, a gente está aqui. O que vai acontecer? Deus vai trazer, então vai chamar Samuel e vai trazer uma punição para o sumo sacerdote Eli, porque ele está em pecado por não repreender os filhos dele. O que os filhos deles faziam? Na hora da oferta, eu falei para vocês do garfo, eles pegavam a melhor parte, que tinha que ser para o Senhor, eles retiravam a melhor parte para eles, e eles praticavam também a prostituição diante do tabernáculo do Senhor. Imagina o tamanho da afronta que eles estavam fazendo. E o sumo sacerdote Eli não chamou a atenção dos filhos. Vocês viram muito bem isso na história de Israel, né? Não chamou a atenção. E Deus vai falar para ele: olha, você honrou mais os seus filhos do que a mim. Então eu vou levantar agora um sacerdote que esteja diante de mim e que obedecerá às minhas leis. Aí Deus então vai falar com Samuel. Deus chama Samuel e Deus traz a palavra de condenação para Eli. Até que Eli vai falar para Samuel: olha, fala para mim tudo o que o Senhor te disse e não escondas nada de mim. Samuel vai falar para Eli e Eli fica preocupado. O que vai acontecer agora? Os filisteus então vão guerrear. Filisteus. Bom, aí já vai fazendo um pouquinho da história da arca. Depois no final da apostila tem a história da Arca da Aliança. Os filisteus, eles vão guerrear agora contra Israel. O sumo sacerdote Eli vai morrer e os dois filhos, Ofni e Finéias, também vão morrer. E uma das mulheres, eu não lembro de qual dos dois que é, agora teve um filho que ela colocou o nome do filho simbolizando foi-se agora Israel. Vocês lembram dessa história, né? E a Arca da Aliança, então, agora ela é retirada desse tabernáculo. Deus permitiu que os filisteus pegassem a arca dentro do tabernáculo, porque só o sumo sacerdote podia entrar, não é certo? Mas Deus, a glória saiu do tabernáculo. Que coisa! A glória saiu. Deus permitiu que eles pegassem a arca, e a arca então vai ser levada na terra dos filisteus. Aí o que vai acontecer? Os filisteus vão ficar doentes, vocês lembram? Aquela história? Eles ficaram com úlcera, né? Com uns tumores lá, com uns negócios como chamava esse carnegão, ele lembra do carnegão, né? Que é um tumor que dá que sai uma bolha de pus bem no meio, que quando sai aquele negócio não sai, né? Furungo, né? Os furungos e para ir no banheiro é difícil. Então eles tiveram esses tumores aí por causa da Arca da Aliança. Colocaram a Arca da Aliança no templo de Dagon. E a Bíblia fala que no outro dia estava lá o Deus na estátua dobrado diante da Arca de Deus. No segundo dia, mesma coisa. No terceiro dia estava a cabeça e o braço cortado. E por causa da doença, eles entenderam que era por causa da arca, e eles perguntaram o que a gente deve fazer para devolver a arca. Então a arca vai voltar para o Siló de novo. Certo? Eles devolveram a arca voltou para cá, beleza. Vai passando o tempo, passou toda a geração de Eli e vai levantar agora Saul. Saul, agora o tabernáculo vai estar em Gibeon. Em Gibeon, o tabernáculo vai estar em Gibeon, na época do rei Saul. Por que saiu de Siló? Porque Deus tem uma profecia que fala que Deus rejeitou Siló. Siló era o lugar da habitação de Deus. Deus rejeitou esse lugar por causa do pecado do povo. Lá, se você voltar lá em Gênesis, quando Jacó está abençoando seus filhos,
Também tem uma profecia em relação a Siló, que fala assim, quando Jacó vai abençoar Judá, fala para Judá assim: olha Judá, o cetro não arredará de ti, e de ti sairá Siló, e os gentios obedecerão. Siló, mas Siló lá simboliza Messias, simboliza Jesus, tá? Deus rejeitou aqui essa terra por causa dos pecados do povo, mas nasceria um novo Siló, que é Jesus, a qual os gentios obedecerão. Está escrito em Gênesis capítulo 45 ou 49, não lembro agora. Quando Jacó está abençoando os filhos, você lê a referência de Judá. Vamos ler, né? Passar batido não, que é muito bonito quando ele fala de Siló. Gênesis, ele está abençoando os filhos. 49, Gênesis 49, versículo 8 em diante. Gênesis 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá, o leãozinho, subiste da presa, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o desprezará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Esse Siló simboliza o Messias. Essa é uma profecia falando que Jesus viria da tribo de Judá. Bom, gente? Nessa terra Siló, né, Deus rejeitou esse Siló. E Saul, o rei Saul, agora vai colocar a arca, o tabernáculo está em Gibeon. Aí, passou o rei Saul, chegou quem? Davi. Chegou o rei Davi. Davi, ele começa a conquistar as terras, e ele vai fazer de Jerusalém a cidade principal agora do reino, né? Até Davi levar para Jerusalém, se eu não me engano, acho que é 369 anos, mais ou menos. Desde o deserto aqui, até chegar em Siló, para levar para Jerusalém, mais ou menos 369 anos. Bem tempo, né? De Gibeon. Aí eu não sei essa data, eu não sei, porque Saul reinou 40 anos em Israel. Mais de 40 anos, porque ele reinou 40 anos em Israel. Depois entrou Davi, aí até Davi levar para Jerusalém. Tem que fazer a conta, né? Ver a data que Josué coloca em Siló, e pegar a data que Davi leva para Jerusalém e fazer a conta. Essa conta eu não fiz. Se eu imaginasse quando essa pergunta, eu tinha feito a conta. Mas vamos lá. Tá, então saiu, gente. O rei Davi vai estar reinando e vai fazer de Jerusalém a cidade principal. Ele vence os jebuseus e transforma Jerusalém como a capital, vamos dizer assim, do reino. Aí Davi, ele tinha um coração muito grande em relação às coisas de Deus. Esse tabernáculo em Gibeon estava abandonado. O tabernáculo ficou abandonado, não tinha uma administração, não tinha mais nada. O tabernáculo estava lá montado, mas estava abandonado. O que Davi vai fazer? Ele coloca no coração dele de fazer uma casa, uma habitação para o Senhor. É isso que ele vai fazer. Vamos ler no apostila agora, página 16. Página 16 vai falar assim, ó. Porém, então a situação veio, lá no Deus abandona Siló. Porém, a situação veio mesmo a se agravar no tempo de Eli, né, o sumo sacerdote, que os filhos de Ofni e Finéias. Escrevi Ofni, misericórdia. Ofni, né? Boa? Coloquei com H. Oh, Jesus. Vocês nem para corrigir, olha. Vamos lá, Ofni e Finéias. Que também eram sacerdotes, passaram então a extorquir o povo e a se prostituir às portas da tenda da congregação, que era o tabernáculo da casa do Senhor. Aí Deus então vai mandar a condenação, né, para Eli. Vira aí a página, a gente já falou sobre isso, da condenação de Eli. A arca foi tomada pelos filisteus. Deixa
Deixa eu só ver, tem uma data aqui. Ó, a Arca da Aliança, lá na página 17, no último parágrafo ali, antes do Davi constrói o segundo tabernáculo. A Arca da Aliança, então, que representava a presença de Deus no tabernáculo, ficou 7 meses em posse dos filisteus, depois a enviaram a Bet-Semes. De lá, então, ela foi resgatada para Kiriat Jearim, onde ficou na casa de Abinadab por 20 anos, isto é, em todo o período que Saul reinou em Israel. Essa Bet-Semes ficava nessa região aqui de Gibeon, tá? Se pesquisar no mapa lá, você vai ver que vamos colocar que é um bairro desse lugar. E depois em Gibeon também, que Deus vai falar com Salomão. Lá na frente, Deus fala com Salomão. Vamos lá. O computador desligou. Essa emenda que eu fiz aqui ficou boa não. Aqui vai ligar de novo. Aí Davi, gente, ele vai então transferir, né, essa arca para Jerusalém. Ele quer fazer essa habitação, esse tabernáculo. Deixa eu só apagar aqui. Ele vai transferir essa arca para Jerusalém. Então ele pega a arca e vai trazer. Aí que acontece toda aquela história. Que ele pega a arca, o que ele faz? Ele constrói a tenda, ele pega a arca de onde está o tabernáculo e coloca em cima do que ele põe? Em cima de de uma carroça, né? Faz lá uma carroça nova, beleza, maravilha, carroça nova, coloca a arca e vai trazer para Jerusalém. Mas eu pergunto para você, na lei era assim que se transportava a arca? Não. Davi tinha uma intenção boa, mas ele fez errado, né? Ele fez errado, ele vai pegar então essa arca e ele vai colocar nessa carroça para trazer para Jerusalém. E tem toda aquela história que a arca fica na casa de Obed-Edom. A gente fala, fazendo todo o caminho da arca, Deus abençoou também a casa de Obed-Edom e tal. Mas nesse transporte, os bois vão tropicar, não vão? O que aconteceu? A arca vai cair. Quem pôs a mão? Uzá. A arca não era alguém qualificado, vamos dizer assim, para colocar a mão na arca. E aconteceu que Deus feriu Uzá. Mas por quê? Por causa de um erro de quem? De um erro de Davi, que era o líder. Olha para você ver a importância que é o líder. Vamos trazendo para nós espiritualmente falando isso. O líder, ele estava fazendo ali o serviço dele. Agora, a intenção dele foi boa, não era certa, mas foi boa. Mas quem que deu a ordem? Foi o rei. O rei que estava errado. Assim, você que está como líder, não é? De boas intenções, o inferno está cheio. O líder vai fazer, né? Vai dar a ordem. Se não for da vontade de Deus, acaba prejudicando outras partes do ministério. Então, quem é líder tem que estar bem focado aí na presença de Deus, orando. Vocês que são do louvor, vocês são líderes. Sabia, mas o rei não. Qualquer trabalho que eu estou dizendo aí, Se fosse para eu tirar a mão, Mas eu acho que pela escola nem não quis saber direito. fazer um amor, E né? depois que ele foi estudar, eu acho que ele foi estudar. Fazer Depois que ele foi estudar, quando você com amor. vai Reordenou os levitas ali, com certeza sabia, né? Conheciam a lei e tudo, mas vamos lá, Davi ordenou trazer então essa arca e Davi vai construir essa tenda e ele colocou então só a arca da aliança em Jerusalém, gente. Só a arca que está em Jerusalém, não é todo o tabernáculo. O tabernáculo continuou em outra região e aí Davi vai colocar então sacerdotes para estar ministrando lá no tabernáculo, oferecendo sacrifícios. E em Jerusalém, o que ele vai fazer? Ele vai colocar os sacerdotes e vai colocar também os levitas cantores. Agora vai entrar os levitas cantores em Jerusalém, que vão estar ali ministrando diante da arca do Senhor, cantando e salmodiando ao Senhor. E a Bíblia fala que Davi, ele vai entregar então o primeiro salmo na mão de Asaf, para que Asaf então cantasse aquele salmo diante da arca do Senhor, que é o Salmo 105. No Salmo 105, quando a arca veio para Jerusalém, é o primeiro salmo que é cantado ali diante da arca do Senhor em Jerusalém, que é o Salmo ali 105. Olha lá, Davi, na página aí 17,
Com a morte de Saul, então Davi vai assumir o trono, né? Ele vai fazer esse transporte da arca, ele vai colocar os sacerdotes, então, para ministrar diante da arca do Senhor. Lá no finalzinho, ó, a arca habita em um novo tabernáculo. Ó. Deus não mais habitaria no meio de sacrifício de animais, como está em Siló, mas no meio do louvor em Sião. Foi aí que Davi ordenou então que se constituíssem cantores dentre os levitas, e disse Davi ao chefe dos levitas que constituísse a seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizesse então ouvir, levantando a sua voz com alegria. Amém, gente? Então Davi vai colocar aí os sacerdotes agora, os levitas, né, para estarem cantando diante da arca do Senhor. Aí tem as referências, depois pode ler com tranquilo, para você ler toda a história, mostrando lá o sacerdote Zadok, que comandou essa turma aí. Colocou também a casa do Obed-Edom, e o Obed-Edom também era da parte lá dos cantores, tudo. Você pode ler com calma. Alguém de vocês participam do louvor, são líderes? A Sandra, que era do louvor, e a Sandra é líder pelo bem Que é a líder, né? Porque no curso avançado tem louvor e adoração, então quando tiver, vocês estarão lá, eu falarei de louvor e adoração lá. Eu participei de louvor da igreja de 13 anos, gente, então aprendi muita coisa, ralei bastante, tive que falar quando a pessoa ficou brava, brigou, 13 anos trabalhando lá, não foi fácil não. Mas graças a Deus o fruto está aí, o louvor da igreja hoje está encaminhado. Agora eu saí porque Deus me chamou realmente para estar direto na palavra, mas o grupo está lá, está uma bênção. Firme lá. Aí quando teve a matéria de louvor e adoração, o pastor pediu para eu fazer a apostila e dar o curso, foi bem legal, assim. Bastante líderes. Isso. Uma das coisinhas que eu falei lá, que a gente fala no curso, é o seguinte: louvor e adoração. Eu falei assim, não pense você desobedecer uma ordem do seu líder por ser do louvor, porque os músicos têm isso, né? Quem é músico acha que pode tudo. Eu falei assim, você que é líder de louvor, tal, é músico, obedece seu pastor quietinho, porque o maior ministro de louvor, quando rebelou, foi expulso do céu. Então, acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar e ser obediente. Porque os grupos de louvor, a gente tende a não ser obedientes. Eu falo para você, tem um rapaz, uma vez que entrou no louvor, músico nato, tocava muito, mas muito. Ele tocava, fiz aula pelo um tempo depois, tal, mas tocava muito. Só que assim, lá na igreja tinha uma regra que as pessoas têm que ir na escola bíblica, quem participa do louvor. E esse rapaz não estava indo. O pastor Brau chamou ele e falou assim, você tem que vir na escola bíblica, tal, né? Tá bom, pastor. Ele continuou não vindo, tocando louvor. O pastor chamou de novo e falou assim, você tem que participar do louvor. Aí ele falou assim, da escola bíblica. Eu falei, pastor, escola bíblica eu não vou vir não. Aí o pastor falou para ele, então você vai ficar no banco. Falou o pastor Prazo, você vai ficar no banco. O pastor Prazo falou para ele, você vai ficar no banco. Aí ele falou assim, pastor, no banco eu não aceito ficar. Aí o pastor falou, irmão, aqui não é o seu lugar. Foi curto e grosso, então aqui não é o seu lugar. Então vai para uma igreja que não exige nada. Tem que ter obediência, né, gente? Louvor é uma área muito perseguida por Satanás. Isso é fato, tem que ser obediente. Vamos lá então. Aí faz essa classificação dos levitas que ministravam o tabernáculo. Tem os levitas também que eram cantores, que estavam ali cantando salmos diante do Senhor, né? O salmo primeiro que foi cantado diante da arca em Jerusalém foi então o Salmo 105, está escrito na apostila aí, na página 18, na parte 14.1.5. Mas o que aconteceu então no primeiro tabernáculo foi construído por Moisés. Nós já falamos o que aconteceu com ele. E lá no segundo parágrafo, Davi então vai colocar os cantores. Porém, Davi não se esqueceu do primeiro tabernáculo que estava no monte Gibeon. Está vendo lá em Gibeon? E este Davi ordenou então que Zadok e seus irmãos, também sacerdotes, juntamente com os músicos Emã, Jedutum, ali ministrassem de manhã e à tarde, oferecendo holocausto ao Senhor, pois assim estava escrito na lei, e Davi, como judeu, não poderia deixar de cumprir a lei do Senhor, assim como Jesus também não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la.
Então Davi coloca os cantores em Jerusalém diante da arca e manda os sacerdotes agora também para estar no tabernáculo lá em Gibeon, ministrando também naquele tabernáculo, para que o tabernáculo não ficasse esquecido. Gente, Davi tinha um zelo, né? Ele trouxe a arca e fez uma tenda lá em Jerusalém, mas não esqueceu ali do outro tabernáculo. Certo, gente? Aí a Arca da Aliança agora está em Jerusalém, então está sendo ali, o povo está cultuando ao Senhor diante da Arca, que a gente leu na apostila, que é um tempo de graça que Deus abriu no Antigo Testamento. O povo poderia olhar para a Arca, ministrar diante da Arca, ofereciam ali sacrifícios. Depois então de Davi vem o rei Salomão. Aí a Arca vai para onde? Jerusalém. Agora, está em Jerusalém. Está em Jerusalém. E a arca vai para onde? Para o templo. Salomão agora vai construir o templo. Davi não pôde construir o templo. Deus falou para ele: você não vai construir, mas o filho que nascer de você vai construir o templo. Porque Davi era um homem de sangue, não um homem de guerra. E Deus então ordenou, falou para ele que ele não construiria o templo, mas sim o filho dele. Vamos lá. Agora o rei Salomão então vai construir o templo e vai colocar a arca e os utensílios todo do tabernáculo agora dentro do templo de Salomão. A Bíblia fala que quando Salomão termina o templo, toda a obra, eles vão consagrar, a glória do Senhor vem de novo sobre o templo, aleluia. E a Bíblia fala assim que o templo se encheu de fumaça e a glória do Senhor era tão grande que os sacerdotes não podiam ficar de pé, tamanho que era a glória do Senhor dentro ali do templo de Salomão. Gente, nós não vamos falar detalhes aqui do templo de Salomão, porque eu tenho um livro lá falando do templo de Salomão sobre o sul, assim. Não dá tempo de falar, né, de todos os detalhes que tinham dentro do templo de Salomão, mas a estrutura toda era igual ao tabernáculo, tá? Agora, esse templo que foi construído em São Paulo, é verdade que é tudo errado, fora do contexto? Eu não sei, porque eu não fui, não cheguei a ouviu falar? assim, pelo que esse templo de Salomão ele fez lá os lugares, fez a arca, agora está fora da Bíblia, eu não sei te falar. Porque ele não conhecia. Tem o Jardim do Getsemane que ele fez, tudo lá. Parece que é bem legal. Na hora eu assisti um vídeo de algum tour, de algum repórter, deve ter alguma coisa mostrando por lá, mas eu não sei te falar para você se ele construiu errado ou não. Aí tem o salão da igreja, né, quando a gente faz o culto, e tem que pagar para entrar, né? Porque lá no Rio tem a Catedral da Universal e você indo no subsolo, eles fizeram uma maquete na cidade de Jerusalém, é um espetáculo. É enorme, mas é enorme. É lindo. Isso que eu tô vendo. Pelo que sim, o pessoal fala, parece que é bem certinho, que é bem bonito as peças que ele fez, mas eu não sei te falar se está errado a questão da posição. Ele não fez nas medidas que Deus fala para não construir, né? Eles construíram. Não sei. Mais construído do tempo, eles... Aí eu não sei te falar. Isso aí. Vamos, a gente seguindo aqui então. No templo de Salomão, tinha o átrio, era maior do que o tabernáculo, tinha os compartimentos do templo, mas a estrutura dele era a mesma. Tinha lá o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, onde estava então a arca de Deus, e passou-se a ser o local de adoração em Jerusalém. Aí vem Salomão, vem os 6 de Israel, os 6 de Judá. O que vai acontecer então com o templo de Salomão e com a arca? Lá na página 19 agora, na apostila, tem algumas datas falando então da construção do templo. Ó. No século então 11, né, cerca de 990 anos antes de Cristo, a construção do primeiro templo de Salomão. No ano 586, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. A gente viu na história de Israel que o povo se desvia, Nabucodonosor vem 3 vezes, leva o povo de Deus para a Babilônia. A primeira vez no ano 606, no ano 597, e a última entrada de Nabucodonosor em Jerusalém, que ele destrói o templo, é no ano então 586 a.C. Nessa época, a arca sumiu. Não sabe-se dizer onde a arca está,
não tem nenhuma notícia dela. Alguns acreditam que ela sumiu, mas que na grande tribulação ela será encontrada para se colocar lá no templo que será construído em Jerusalém. Tem muitas crenças, muitos filmes, né, muitas coisas falando sobre a Arca da Aliança. Mas a gente leu na outra aula, que eu gostaria de ler com vocês, Jeremias, uma profecia que Jeremias vai falar sobre a Arca da Aliança. Jeremias 3, capítulo 3, versículo 14 em diante. Jeremias 3, 14. Vai falar assim, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca do Senhor. Ela jamais lhe virá o coração, e nem dela se lembrarão, e dela não sentirão falta, e não se fará outra. Amém? Tem uma profecia que, quando eles multiplicassem na terra, caso a gente falando aqui da Babilônia, nunca mais eles iam lembrar da arca de Deus, não iam se falar nela, e não se faria outra arca da aliança. Então vai passando assim os 70 anos da Babilônia, passaram-se os 70 anos da Babilônia. Então falando, só voltar um pouquinho, a arca parou na onde então? Parou em Jerusalém. Depois disso não se ouviu mais falar da arca. No ano 586 foi a última data da arca da aliança em Jerusalém. Templo destruído, não se ouviu falar mais. Passaram então 70 anos da Babilônia, o povo vai voltar para a terra de Jerusalém. E quem vai comandar a restauração do templo é o Esdras, né? O escriba Esdras. Vocês lembram da história de Israel, né? Que ele volta e ele reconstrói o templo. Um pouco menor que o templo de Salomão, mas a Arca da Aliança não está agora nesse templo. Certo? Não tem mais a Arca da Aliança, os utensílios do tabernáculo, ele reconstrói o templo, mas não tem mais, porque Nabucodonosor levou tudo para a Babilônia, virou tesouro da Babilônia, tudo se perdeu. Não sabe o que aconteceu. Bom, a gente sabe por quê. Porque a substituição foi feita por quem? Por Jesus, né? Precisava dar um fim nesse tabernáculo agora para o real vir. Precisava tirar o tipo. Né? Agora na segunda casa será maior do que a primeira. Tinha que tirar o tipo para vir um antítipo, que é a revelação que é Jesus. Aí então se constrói esse templo aí. Esdras, né, reconstrói esse templo. Depois, no ano 19 a.C., aí na apostila, Herodes o Grande vai ampliar o segundo templo. Aí transformou num lugar de turismo, vamos dizer assim, tipo o templo de Salomão lá de São Paulo. Transformou-se num lugar de turismo e faziam-se lá os rituais, tudo, mas não tinha a Arca da Aliança, né, dentro desse templo. E depois, no ano 70, o general Tito, ele vai também invadir Jerusalém de novo e vai destruir o templo de Jerusalém. E esse templo foi destruído e não se tem mais templo em Jerusalém. Ficou apenas a mesquita de Omã, que quando você vê Jerusalém é aquele chapeuzinho onde os muçulmanos fizeram agora, né, o lugar deles de adoração. Tá? Só a mesquita de Omã que tem no lugar. Por isso que é a guerra, gente. Os judeus querem o lugar onde é o templo. Eles também querem, os árabes também querem. Então, da rocha, né? Onde está aquela pedra, né? A pedra onde eles acreditam que ali Abraão sacrificou, né? Isso, foi bem no Monte Moriá, onde Salomão também teve a experiência com Deus. Tem um ponto bem onde Salomão Deus falou com Salomão, onde que Abraão sacrificou Isaac, bem nesse lugar. E os muçulmanos dizem que ali, como é que chama? O profeta Maomé recebeu ali a revelação, gente. Só tem uma história. Tem toda uma história em cima. Cada um puxa para o seu lado, vamos dizer assim. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Então esse templo, tá, gente? No ano 70 depois de Cristo foi destruído o templo de Jerusalém. Não se tem mais templo, não se tem mais tabernáculo, não tem mais nada, acabou tudo. Já foi se perdendo
e entrou Jesus, o verdadeiro tabernáculo. Aleluia. Por que Davi, então, gente, voltando um pouquinho ainda para falar, né, do tabernáculo de Davi, por que Deus permitiu que o povo olhasse para a arca e ministrasse diante da arca? Lá em Atos 15, para a gente volta um pouquinho, Atos, mais para frente, Atos capítulo 15, vai falar algo bem interessante, para vocês entenderem por que o tabernáculo se perdeu. Atos 15, no versículo 16 que a gente leu, Atos 15, 16. Depois disso voltarei, reconstruirei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Por que Deus está falando aqui? Essa profecia, gente, está escrita em Amós 9, versículo 11, que Deus vai voltar a levantar a casa de Davi, né, que está derrubado, o tabernáculo de Davi que está derrubado, e ele fala no versículo 17, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Porque como que Deus vai fazer essa restauração? É por meio da aliança que Deus tem com Davi. Deus vai restaurar a casa de Davi porque Deus tem uma aliança com ele. Agora, em quem que essa aliança ela é cumprida? Segundo o livro de Samuel, volta um pouquinho, segundo o livro de Samuel, para vocês entenderem em quem essa aliança será cumprida. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7. Deus então vai fazer agora uma aliança, né, com Davi. Deus vai falar para ele. A partir do versículo 8 em diante, segundo livro de Samuel, versículo 8, 7, versículo 8, fala assim, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que fostes, e destruí os teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos gentios que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Nunca mais os filhos da perversidade aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os seus inimigos, e o Senhor te declara que ele te estabelecerá dinastia. Quando os teus dias forem completos e vires a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. A minha benignidade, porém, não retirarei dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o teu trono será estabelecido para sempre. Então o Senhor aqui ele vai fazer o quê? Uma aliança com Davi. Ele fala, vou tirar os seus inimigos, vou ser com seu filho, ele vai me estabelecer uma casa, e eu vou manter mesmo a sua dinastia para sempre, e o reino jamais se afastará da sua casa. Agora vamos ver o cumprimento dessa profecia? Lucas, Deus vai fazer aliança com Davi, como que essa aliança será cumprida? Lucas
capítulo 1. Isso, Lucas, capítulo 1. Versículo 26 em diante. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará, o que ele dará? O trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia! Então Deus fez uma aliança com Davi, falando que o trono de Davi durará para sempre. E como que esse trono vai durar? Em Jesus, porque Jesus é da descendência de Davi. O descendente que ele prometeu abençoar é Jesus. O reino vai permanecer sobre Jesus eternamente. Então, quando o profeta Amós vai falar que Deus vai levantar o tabernáculo de Davi, a casa de Davi que está caída, é o que é, gente? É o homem que está no pecado, e o descendente de Davi, o reino que está sobre o descendente de Davi, vai restabelecer a casa de Davi. Aí ele fala na profecia: e os gentios, todos os gentios, ouvirão a sua voz e obedecerão. O que está acontecendo aqui em Atos 15? Os judeus estavam obrigando o povo a guardar a lei. Além do evangelho de aceitar Jesus, tinha que guardar a lei, tinha que circuncidar. Então eles vão fazer uma assembleia e vão falar assim: não, gente, estão interpretando errado. Levantar a casa de Davi é que o evangelho agora está estendido para toda a humanidade. Aleluia. Então, o tabernáculo de Davi lá no Antigo Testamento, que o povo poderia cantar, ministrar diante da arca do Senhor, já é uma revelação do que seria o evangelho de Jesus, que agora nos alcançou, né? O próprio Jesus falou assim, que as ilhas ouvirão o seu nome e obedecerão. Quer dizer, a profecia fala que os gentios ouvirão o seu nome e o obedecerão. Gente, Davi construiu um tabernáculo que foi esse tempo de graça. Por quê? Porque já era o símbolo, aleluia, da igreja. Hoje nós somos o cumprimento do tabernáculo de Davi. Olha que benção. Você faz parte do tabernáculo de Davi. Não é da igreja do tabernáculo de Davi não, tá, gente? Faz parte do evangelho de Jesus. A igreja chama do tabernáculo de Davi. Mas por quê? O ministério da igreja hoje, o que nós estamos fazendo aqui hoje, fazemos parte desse tempo de graça que nós estamos vivendo. Paulo vai escrever lá para os gentios falando, né, que nós, como jambuzeiro, que é uma erva brava, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Eles foram cortados por um tempo, até que a plenitude dos gentios então seja completa. Depois eles serão de novo enxertados na oliveira, porque eles são ramos verdadeiros, né? Nós somos a erva brava enxertada na oliveira. Deus deu oportunidade para nós, amém? De salvação. Essa aliança que Deus fez com Davi, ela está se cumprindo hoje na sua vida. Quando você levantou a mão para Jesus, o trono, né, o reino de Davi está cumprindo na sua vida eternamente, que é a salvação. Amém? Aceitamos Jesus, fazemos parte da bênção. É verdade. Eu falei na igreja esses dias, né? Deus fez uma aliança, Deus fez uma aliança com Adão, não deu certo. Fez uma aliança com Noé, com uma família só, não deu certo. Aí Deus fez uma aliança com Abraão, Deus vai falar para Abraão: Abraão, através de ti, agora eu quero abençoar todo mundo. E com um só, está corrompendo, só uma família, não, eu quero abençoar todo mundo agora. E ele vai abrir então a bênção para todo mundo. Amém? Glória a Deus. O que aconteceu com o tabernáculo? O tabernáculo então se perdeu, foi esquecido por um tempo. Depois Davi restaurou o tabernáculo, mas com as guerras de Jerusalém, com o pecado do povo, o tabernáculo ele se perdeu. Jesus veio como um verdadeiro sumo sacerdote, morreu na cruz e entrou no verdadeiro tabernáculo, oferecendo sangue de uma vez por todas. Amém?
Na página então, 19 tem a história da Arca da Aliança, nós já falamos o que aconteceu com essa arca, os caminhos que essa arca ela passou, né? Esteve ali entre os filisteus, passou por Jerusalém, ficou em Gibeão, depois foi para Jerusalém. E quem que é a arca hoje? Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele é o cumprimento. Por isso que a arca se perdeu, gente, porque Jesus fez a substituição. O mais íntimo da presença de Deus hoje é Jesus, né? É estar com Jesus. Lá na apostila, página 19, também vai fazer uma simbologia do tabernáculo, gente, com o nosso corpo. O corpo, ele é o átrio, a nossa alma é o santo dos santos e o espírito é o santíssimo lugar. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos o templo de Deus. Então, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aleluia! Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nosso corpo, né, que Deus habita, ele é santo. Gente, a história de Jesus, eu acho que a gente já falou nas 2 aulas, nós falamos da história de Jesus. Aqui na apostila tem alguns itens falando, né, de Jesus, que ele é apontado aí no Antigo Testamento, algumas profecias falando de Jesus, que Jesus também passou pelo tabernáculo como Cordeiro de Deus, Jesus fazendo parte da nossa vida, nós temos vitória. Então nós falamos, acho que as 2 aulas inteiras nós falamos sobre isso. Então, não precisa a gente passar essa parte da apostila, se você quiser dar uma lida, fica tranquilo, mas tudo que nós falamos já está aqui na história de Jesus. Ou vocês não conhecem a história de Jesus? Quem não conhece? Glória a Deus. Vamos lá então. Adão e Eva. Porque a semente da mulher, a primeira profecia está lá, né? Vou entregar para vocês a lista de presença. Pode encerrar. A lista de presença, para vocês ensinarem, está passando.